Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos bem, todos na santa paz de Deus. E hoje, nós vamos falar um pouquinho no livro de ciências sobre o sistema nervoso. Você sabe para que significa o sistema nervoso? Sabe qual é a funcionalidade? Muitas vezes a gente utiliza a palavra nervo sem nem sequer se tocar. Então vamos lá, pegue o livro na página 90 para a gente entender como funciona o sistema nervoso do nosso corpo. Vamos lá? Lá na página 80, está dizendo qual é a funcionalidade. Qual é a funcionalidade? Ele é o responsável por exercer as seguintes funções: controlar o funcionamento de outros sistemas. Olha só a importância. Ele controla outros sistemas. Ele também permite a percepção, a respostas a estímulos internos e externos. Para pensar. Quando você põe a mão no fogo. Quando você colocou a mão no fogo, você automaticamente tira, porque queimou. Só que aí, o que acontece? Foi o seu sistema nervoso que perceptiu, mandou uma resposta ao cérebro, que falou, opa, queimou. Aí você vai tirar, porque o seu sistema mandou a mensagem, o cérebro captou e fez com que você tirasse o dedo do fogão. Da boca a chama do fogão. Interessante, né? Ele vai mandar respostas e também controlar tanto estímulos internos quanto externos. A tia Laís está aqui conversando com vocês e gesticulando com as mãos. Quem é que mandou a resposta? Exatamente. Foi os estímulos que dão ali, ó. O nervo que vai para a nossa parte cerebral e que ele entende que eu quero fazer esses movimentos. É assim que funciona. Vamos lá agora entender quais são as partes que são aí separados do sistema nervoso. Quais são os componentes? Quais são as partes que as compõem? Vamos lá? O sistema nervoso é constituído pelo encéfalo, pelo nervo e pela medula espinhal. Então, são apenas esses três, tá? Que constituem aí o nosso sistema nervoso. Repetindo, o encéfalo, os nervos e a medula espinhal. Observe a imagem. O encéfalo bate aí na cabecinha. Lá dentro é o nosso cérebro, tá? E também tem a parte da medula espinhal, ou seja, ela é ligada, tá? Essa medula espinhal, ela é como se fosse a estrutura do nosso corpo. E nós temos também os nervos, é como se fosse uma raiz dentro de todo o nosso corpo. O nosso corpo tem nervos por toda parte, ele vai aí como se fosse ramos, todos se ligando aí, como vocês podem ver. O encéfalo, tá? Ele tem a parte do cérebro, mas também tem outras partes. Quanto à sua estrutura, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos lá, recapitulando. Ele é constituído por três partes, mas quanto à sua estrutura, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central, quem é o central? O que a tia falou? Tem ali a parte do encéfalo, que é quem comanda, não é mesmo? E temos também a medula espinhal, que é a nossa estrutura. E o sistema nervoso periférico, sobrou quem? Isso mesmo, os nervos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Observe essa imagem. Aí nós estamos vendo que o sistema nervoso central, o que a tia falou? É constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Então, vamos lá ver como ele é organizado. Ele é formado por um conjunto de estruturas na parte interna da cabeça. Ou seja, o encéfalo ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A gente fala o nosso cérebro,
totalizando aí toda a parte craniana. Mas nós vemos que logo abaixo nós temos o cerebelo e ao lado o tronco encefálico. E o encéfalo é protegido pelo crânio. Ou seja, se você bater na sua cabeça, você vai ver que o crânio é a parte dura que protege todo o encéfalo. Por que a gente está falando em encéfalo? Porque o cérebro, ele é uma parte do encéfalo, tá certo? O cérebro é a maior porção, não é mesmo? Olha a imagem, o cérebro não é a maior? Então, ele é composto aí, ó, cheio de saliências e de dobras. É o centro de controle do nosso corpo, responsável pela nossa memória, pela inteligência e quase todas as atividades necessárias à sobrevivência. O cérebro, ele vai ter aí, ó, tudo armazenado, muitas coisas quando a gente era criança, adulto, tudo isso está aí, ó, ligado ao cérebro, porque é ele que vai memorizar. A nossa inteligência, tudo que a gente estuda está sendo guardado aí e assim sucessivamente. E ele recebe e interpreta os sinais, que nem a tia falou, sobre quando a gente queima no fogo. Então, ele vai responder e ele vai interpretar, fazendo com que você faça o movimento. Ele apresenta diferentes regiões e cada uma controla um diferente tipo de ação. Existe aqui no nosso cérebro, turma, existe uma região que cuida só da nossa visão, existe outra somente para a nossa audição, outra só pelo tato, outra pelo paladar e outras sensações e emoções. Tudo está aqui. Nessa imagem que agora está aqui na tela, você vai ver que tá o nosso encéfalo todo pintado, tá? Por que a tia tá falando encéfalo? Porque cérebro é a parte maior, mas nós vimos que o cérebro, ele tem ali também do seu lado o cerebelo e o tronco encefálico. Então, por isso, a gente precisa falar, então, na totalidade, que é o encéfalo. E cada uma dessas cores representam aí, né? É claro que o nosso cérebro não é dessa cor. A imagem, ela está sendo utilizada dessa forma para quê? Para que a gente possa entender que cada um tem uma forma, cada um tem uma função, não é mesmo? E aí, o que acontece? Cada uma dessas cores está representada a um tipo de ação. Vamos lá. O cerebelo, o que ele faz? Ele está localizado aí, ó, logo abaixo, responsável pelo controle do equilíbrio e pela postura. Então, se você tem equilíbrio e postura, quem é que está trabalhando? Isso mesmo, o cerebelo, que está aí, ó, abaixo. Conseguem localizar o cerebelo? Isso mesmo. E também coordena movimentos complexos. Então, quando a gente faz aquelas atividades, né, de psicomotricidade, a gente está trabalhando aí o cerebelo. Muito interessante você olhar e entender que lá no seu cérebro está comandando toda essa logística do seu corpo. O tronco encefálico, ele fica encarregado de regular as ações involuntárias. Isso mesmo. Ele vai organizar aí, ó, os batimentos cardíacos, por exemplo, vai coordenar ações vitais do ser humano. E aí, você já conseguiu localizar o tronco encefálico? Isso, acertou quem disse aí, ó, que ele tá aí, ó, de ladinho, próximo ao cerebelo. E nós temos, por último, a medula espinhal. É a parte central que conecta o encéfalo, ou seja, toda aí o cérebro, né? E toda o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico e os nervos espalhados pelo corpo. Se estende ao longo do canal da coluna vertebral. Isso mesmo, tá bem aí. E é pela medula que passa a maioria das informações que chegam e saem do encéfalo para o corpo. Nós vimos o sistema nervoso
central. O sistema nervoso central é o encéfalo, que constitui toda a caixa cerebral, e a medula espinhal. Agora, nós vamos ver sobre o sistema nervoso periférico. O que a tia falou? Quem é o periférico? Isso, são os nervos. E se são os nervos, o que a tia falou? Ele está em todo o corpo como se fosse em ramas. Eles são cordões finíssimos que se conectam ao cérebro, aí a todo o encéfalo ou medula espinhal e vai por todo o corpo. As partes do encéfalo são chamadas de nervos cranianos. Vamos lá. Se está ligada aí ao encéfalo, o encéfalo não é onde está o nosso cérebro? Então, se é cérebro e toda a parte craniana, então ele vai ter o nome de nervo craniano. Liga uma coisa a outra. Aqueles que partem da medula espinhal são os nervos raquidianos ou espinhais. Por quê? Não está ligado aí à medula espinhal? Então, são nervos espinhais. Decore isso aí. Agora, a tia vai explicar uma coisa para vocês. Assim como a Terra, ela é dividida em hemisférios, não é mesmo? Norte e sul. O nosso cérebro também está dividido em direito e esquerdo. Isso mesmo. O que a tia quer dizer para vocês? Essa parte cerebral que nós temos, ela é dividida, ou seja, nós temos aí o hemisfério direito. Talvez fique diferente, porque a tia tá falando no modo selfie, então troca aí. Mas vamos lá. No lado direito, tá, do corpo da tia, existe uma parte do cérebro, tá, que é chamado de hemisfério direito. A outra parte é o hemisfério esquerdo. O que acontece? O lado que a sua mão escreve é o lado que o seu cérebro vai funcionar, só que o contrário. O que a tia tá querendo dizer com isso? A tia Laís é canhota, não é mesmo? Ela escreve com a mão esquerda. Ela vai, na parte cerebral, qual é a parte que vai funcionar, que vai ser mais potencializada? Se a tia escreve com a mão esquerda, então eu vou escrever, o meu lado cerebral é o esquerdo? Negativo. O meu lado cerebral que mais potencializa é o direito. Tia, eu escrevo com a mão direita. Então, o lado que vai potencializar do seu corpo aí, a parte cerebral, é o lado esquerdo. Se você escreve com a mão, o lado que vai potencializar é o outro. E aí, nós vamos agora falando sobre as doenças relacionadas ao sistema nervoso. Quais são essas doenças? Tia, primeiro vamos lá entender o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, a gente tá falando aqui que ele é dividido em 3 e tudo. Então, o que acontece? Assim como, né, nós vemos, o sistema pode apresentar algumas deficiências e anomalias, né? Nesse caso, o médico ele tem que ser procurado. Por exemplo, existem algumas doenças como o derrame cerebral. Como o próprio nome já diz, quando a pessoa tem um derrame, é o quê? Você tá enchendo um copo de água. E aí você encheu muito e ele derramou. Ele vai fazer o quê? Vai se espalhar, não é mesmo? A água vai se espalhar. O derrame cerebral, o nosso corpo tem o quê? Sangue, não é? E aí, lá no cérebro acontece o quê? O derramamento de sangue. E aí é aonde a gente tem que ver, porque senão dá uma hemorragia. O derrame cerebral é uma doença ligada ao sistema nervoso. Assim como a meningite, que é uma bactéria que atinge os nervos e faz com que, por vezes, né, as membranas que envolvem o cérebro e as medulas espinhais sofrem uma inflamação. Agora que nós entendemos como funciona, o que dá a resposta, vamos lá para as atividades.